Bom dia, boa tarde, boa noite, bom seja lá qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Estamos aqui dando continuidade àquela pequena conversa, aquele bate-papo irreverente no quadro digestivo cultural, né? Aqui no Sebo da Rua 15, mais uma vez com o nosso querido amigo Enio da Nóbrega, que eu esqueci de mencionar na última entrevista, que é uma das pessoas que colaboram financeiramente aqui com o Sebo. Trouxe livros, trouxe uma doação de materiais para que nós possamos estruturar melhor aqui o nosso sebo, tá? Então, primeiramente, obrigado, Enio, mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Nelson, por estar colaborando também com a entrevista. E dando continuidade, Enio, você teve uma atuação no passado bem mais assídua, né, em relação à cultura do que está sendo hoje em dia. Você pode falar um pouquinho melhor da continuidade ao que você fez lá no passado, que contribuiu, e das coisas que você está fazendo atualmente também, se você puder falar. Boa tarde, boa noite, ou bom dia. Né? Quando eu estudante, eu sempre gostei de participar dos movimentos estudantis. Né? Lá onde eu morei, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, nós tínhamos um jornalzinho, jornal interno, né? Era Notícias do GDS, Ginásio de Diocese Sergipense. Então todas as salas de aula escreviam notícia a respeito da cidade, a respeito da escola. E uma professora chamada Afra Góes, ela selecionava todas as notícias que os alunos escreviam e colocava no mural, lá no Ginásio de Diocese Sergipense. Aí, diante disso, já tinha o Grêmio Estudantil lá na escola. E no Grêmio, cada sala tinha um representante do Grêmio. Esse Grêmio movimentava a parte cultural. Todos nós aprendíamos a fazer discurso de improviso. Naquela época, todos nós praticávamos esportes. Tinha futebol de campo, de salão, vôlei, entendeu? Tinha jogo de sinuquinha, tudo dentro da escola. E a escola proporcionou a oportunidade da gente, em sala de aula, falar ao vivo, como se diz, e sem ler nada. E o que acontecia? Isso me deu um pouco de cabedal, né? De não ter medo de falar para o público. Eu, por exemplo, com 14 anos, fui representante da cidade de Caicó, no primeiro seminário do interior do Rio Grande do Norte. Lá eu debati só com quem? As personalidades que nos deram o curso lá na Mito Diocesana, lá na Praia de Ponta Negra, quem eram os professores, os palestrantes? Dom Eugênio Salles, Leonel Brizola, Miguel Arraes de Alencar, Dom Eugênio Salles, Alberto Maranhão, prefeito de Natal, entendeu? São figuras ilustres, homens que lutaram contra a ditadura na época, né? Pelos direitos humanos, né? Pelos direitos humanos. Então, eu naquela época já discutia sobre a importância da liberdade. Porque o homem sem liberdade é um homem como se sem aspiração. Nós temos que ter aquilo que nós sentimos e nos expressarmos. Tem país aí que você não pode se expressar porque você é preso. Suas ideias. E é algo que não sai de moda, né? É algo que nunca sairá da moda, ter a liberdade como um ponto de... É que muita gente não sabe que no comunismo ele nos tira a liberdade, você entendeu? Nos faz refém do Estado. Então por isso que nós temos que ter o amor à liberdade, à expressão, liberdade de expressão. A prova é que na Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de expressão, ela é citada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 1948, que o Brasil é signatário, os artigos 18 e 19 falam da importância da liberdade de expressão. E mais no fundo ainda, em 1969, no Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil também assinou, na época da ditadura, lá diz no artigo 13, a liberdade de expressão. Você tem que ter o direito de se manifestar sem ser punido, desde que seja
não se pregue o terrorismo, não se pregue, né, tudo que for de delito. Então por isso nós temos que valorizar a liberdade que nós temos. Hoje em dia, por exemplo, no passado as pessoas eram mais atuantes dos movimentos reivindicatórios. Hoje em dia, depois que surgiu a internet, surgiu isso, surgiu aquilo, as pessoas já se acomodam. E a internet veio como uma ferramenta de facilitação para isso e as pessoas não a utilizam, né? Você vê aí, tipo, uma grande massa falando um monte de porcaria sendo aplaudida, aliás, uma pequena massa sendo aplaudida por milhares e milhares de pessoas que não estão interessadas em ocasiões que mudariam a vida, mudariam o rumo da situação. Mas, infelizmente, é o que pega, né? A pessoa vai lá e coloca qualquer porcaria na internet e estoura. Aí, da pessoa que tem a possibilidade de falar, acaba não falando porque não vai ter visibilidade. E é complicado essa situação. O Enio falou, tocou num ponto importante com relação ao comunismo, que ele tolhe a liberdade. Mas o capitalismo também a gente percebe que é perigoso também nesse aspecto de impedir a liberdade, porque ele dá liberdade para o consumo, né? O que a gente está percebendo. Quem tem poder aquisitivo pode consumir mais e tem acesso aos bens culturais e aos bens de consumo no capitalismo, né? Agora, e a grande parcela que está aí que não tem esse acesso? Quer dizer, ela não tem a liberdade, também no capitalismo, né? Acaba também o sistema desfavorecendo, né? As pessoas com baixo poder aquisitivo, né? São os dois extremos, né? Exato. Por isso que a liberdade hoje em dia é importante para a gente, né? Se manifestar, né? Se ter a sua ideia, o que você acha, né? Então por isso que nós temos que lutar por isso, a maneira, se a gente tem uma oportunidade de falar, se tem a oportunidade de escrever, porque nem todas as pessoas têm acesso à imprensa. Nem todo mundo tem acesso a uma emissora de rádio para falar o que ele deve, né? Então as pessoas que já têm, falam em nome daqueles que não têm voz. Então por isso que nós que somos mais esclarecidos, né, ou entre aspas assim, então nós temos que falar em nome. Certa vez eu estava em Campo Grande e eu falei lá numa reunião, tinha o pessoal do governo, falei, por que não se promove os soldados do PM aqui para cabo que está há 20, 30 anos aí, nada. Só privilégio aí de Campo Grande. A gente vê no Diário Oficial. Aí um oficial falou, olha, mas você tem que ver com o professor, você é sindicalista. Não. Se eu sou cidadão completo, eu tenho que ver, porque os militares estudaram comigo. E eu quero vê-los, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente. Né? É um progresso só para si, né? Se chama esse egoísmo de ascensão, só para si. É uma ascensão também funcional e também na própria sociedade. Todo mundo quer progredir na vida, você entendeu? Aí eu rebati, né? Então quando eu vejo certas coisas assim, não é, a gente só tem que defender a classe de professor, né? Eu quando falo, né, outro dia eu perguntaram se eu era vereador em Corumbá, eu falei, não sou nada, por que você fala assim? Se o governador estava estado aí, você disse, pô, Corumbá está abandonado, seu governador. É lembrado só na época da eleição. Inclusive falaram, mas acontece o seguinte, você tem que ver salário. Não, nós professores não vivemos só de salário. Salário faz parte da nossa vida. Isso é uma parada brilhante, verdade. Então, nós temos aspirações, nós queremos ver uma cidade progressista, nós queremos ver uma cidade crescendo. O povo não quer só comida. Não é daquela época, né? É circo e pão, está satisfeito. Né? Não. Hoje em dia, mesmo se dando carnaval, futebol, né, e outras festas, mas nós temos que ver o progresso da cidade. O professor ele ensina, ele quer ver o resultado desse claro, ensino, né? Não basta ensinar, né? Porque o carnaval ele é efêmero. Passou 4, 5 dias, acabou. Vem as festas juninas, efêmero. Acontece que nós temos que ver uma cidade crescendo, desenvolvida, não ter reclamação nisso, aquilo, não ter uma doença. O que é dengue hoje em dia? É uma doença de país atrasado, de gente que não tem educação social, né, de tratar o seu quintal, cuidar do seu cuidado, não colocar lixo fora de hora, não pedir para o agente do comunitário trazer a enxada para limpar o quintal. Quem tem que limpar o quintal é o proprietário da casa que mora ali. Não fala, tem que trazer enxada para limpar, mas não, isso não é função dele. Igual do professor hoje em dia. Qual é a função do professor hoje em dia? Orientar o aluno, orientar para a vida,
para aquela parte de punição, não sei o quê. Aí o pai que vem de casa, a educação vem de casa. O professor O precisa Enio ensinar. lembrou aí que ele não é vereador, mas ele é o cronista da cidade. Ele é professor aposentado e é o cronista da cidade, o Enio. Ou seja, ele tem todo o direito e a obrigação, o dever de apontar as falhas. Não adianta só jogar confete, né? No carnaval, jogar confete. Tudo bem, nós temos uma cidade bonita, né? Isso aí deve ser ressaltado. Nós temos também que apontar principalmente as falhas, né? Para podermos progredir, né? Certo. Somos progressistas, né? Claro. Sêneca, o que diria? O filósofo Sêneca, que ele nasceu na Espanha, mas ele teve a sua infância e sua juventude, né? E na parte já da terceira idade, como se fala, ele dizia o seguinte, se me fosse dada a sabedoria, com a condição de não transmitir nada a ninguém, eu a recusaria. O que ele quer dizer com isso? Não adianta ele ter o poder, o conhecimento, o cabedal, só é para ele. A gente tem que transmitir às pessoas, né, no grupo, no bairro, compartilhar. Não é só no Facebook, não. Compartilhar no dia a dia com as pessoas, na rua, eu tenho, olho no olho. Eu tenho a satisfação quando uma pessoa me faz uma pergunta, né, que eu saiba responder, não sei, eu falo, não sei essa parte aí, né? De atender, né, na rua, às vezes me perguntam, né? Eu estou com umas perguntas aqui que eu mandei para Brasília, mas Brasília não aceitou. Por que será? Falou que se for assim, uma minoria de eleitores, né? As perguntas estão aqui no... Quais são as perguntas? As perguntas são essas aqui, ó. Curioso em saber que perguntas são essas. Na verdade, falar em pergunta, faz aquela pergunta Aí, vamos ver. da nossa ministra. Da nossa... Vamos ver. Primeira pergunta, vamos ver se ela O vai... que é democracia? O que é democracia? Poder executivo. Cite uma das atribuições do presidente da República. Uma das atribuições dele. A gente vota, porque o que ele faz? Do governador do estado, É. do prefeito municipal. Também. Poder legislativo. Cite uma das atribuições dos deputados federais, Que é senadores da República, 81 senadores. deputados estaduais, vereadores. 24 de senadores. Como é composto o Congresso Nacional? Da Câmara, deputado de Senado Federal. Quem preside o Congresso Nacional? Presidente do Senado Federal. São essas as perguntas que o Enio tem feito aí, Eu, ao poder constituído. E nem sempre vem a resposta. E agora, pegando o gancho dessa questão de pergunta, você pergunta? Regina Duarte. O que você acha da Regina Duarte? Quem é? Quem é Regina Duarte? Olha, a nossa nova secretária de Cultura. eu acho que ela vai se queimar. Porque as ideias, porque geralmente os atores e atrizes, não é só da Globo, de outros canais também, eles têm uma ideia, eles têm uma vivência na novela que é baseado justamente no cotidiano. A gente sabe hoje em dia que a maioria do povo brasileiro é um povo sofrido. Se eu disser assim que tem 45 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo, 45 milhões, segundo o IBGE, que recebe o salário mínimo. 45. Mínimo. Salário mínimo. Mínimo, é o que dá pra você não morrer. Não vou nem falar que é pra sobreviver, é o que dá pra você não morrer. Aí eu pergunto, uma pessoa ganha salário mínimo, tem 10 filhos, dá para ele comprar livros, revistas, para se informar? Uma vez eu estive na casa de uma pessoa humilde, na hora que passou o noticiário, sabe o que ele fez? Ele desligou a televisão. Eu falei, mas por que desligou a televisão? Não, vai passar notícia. Eu não gosto de notícia. Eu gosto de detalhe da novela. Olha só, que no meu entender, a novela é sobre cultura, no meu entender. E você vê coisas ali que não pode hoje em dia. Tem uma novela que passa no SBT, a criança desafora a mãe, peita a mãe. 6 horas, 6h30. O que a senhora quer saber? A senhora quer me controlar? Isso não se fala na televisão, outra pessoa vê aquilo, segue, peita o pai, a mãe, o pai deixa de ser a autoridade. Como passou no programa do João Kleber outro dia, o rapaz tem 30 anos aí, não trabalha, aí a mãe falou assim, mas ele para sair daqui tem que me obedecer. Aí ele sentado assim, mas porque eu sou de maior, mas você não trabalha. Aí João Kleber falou, então você vive debaixo da saia de sua mãe, né? Ele ficou quieto. E debaixo da cueca do seu pai, ele ficou mais quieto ainda.
Ou não, se mora debaixo do meu teto, tem que me obedecer. Essa é a cultura nordestina que eu morei, eu sofri nordestino. Você entendeu? Eu com 16 anos, meu pai falou, entrada, aqui é 9 horas da noite, tá? Pode passar. Papai, eu sou presidente do Grêmio, tudo bem. Termina a reunião mais cedo. Papai, eu vou numa palestra ali, vou uma palestra do bispo da cidade, mas o horário, 9 horas, certo? Certo. E a chave? Não, a chave fica dentro de casa, porque vai sair com chave por aqui. Eu fui criado, meu pai nordestino, né? Na minha casa não tinha empregada doméstica, meu pai falava, vai varrer, vai passar pano, você vai rachar lenha. Isso te faz querer matar seu pai hoje em dia? Não, graças a Deus eu agradeço a ele. Domingo você vai torrar o café e seu irmão vai passar no moinho, certo? Aí vocês vão ganhar o cinema ali no Cinepax, né? Custa 3 cruzeiros na época, assim, eu assisti o matinê. E eu limpava o terreno de 72 metros, minha irmã lavava a vasilha, limpava, ajudava a limpar a casa. Minha mãe lavava a roupa e falava, joga água aqui, tem Quará, não sei o que era, joga água, o anil que passava em cima. Eu fui criado disso. Meu irmão aprendeu a cozinhar melhor do que eu. Enio da Nóbrega, cronista da cidade de Corumbá, bem situado aqui, coração do Pantanal de Mato Grosso do Sul, onde está situado o sebo da Rua 15, aqui na nobre Rua 15 de Novembro, no centro de Corumbá. 15 de novembro, número 87. Nós estamos aqui para o programa Digestivo Cultural. Enio é o nosso focalizado de hoje, essa figura ilustre, cronista da cidade, e agradecemos ao Enio por essa participação, além do apoio que ele tem prestado ao centro, né, Eduardo? De muita valia. Muita valia. Eu fico muito grato pelo convite, né? E eu peço às pessoas que estão aqui no centro da cidade de Patos, venham dar uma olhada aqui, né? Tem livros bons aqui, mesmo os livros usados, muitas vezes a gente procura um livro, venha aqui dar uma olhada. Será que a nova secretária de Cultura ela frequenta sebo lá em São Paulo? Será? Ou a livraria? Será? Eu tenho dúvidas. Ou ela só conhece as novelas da vida e a vida de fantasia das novelas, isso, né? Que a gente espera, né? Então isso é uma oportunidade das pessoas virem aqui, né? Os estudantes que estão, vem sábado aqui, já que não tem aulas, né? Sabem aqui. Os professores também, dá uma olhada. O Chico Buarque eu sei que frequenta a livraria. Ele não só frequenta, como é escritor. Escritor também. Isso eu sei. Né? E o outro ministro da Cultura que teve, chamado Gilberto Gil, esse também frequenta. Também. E é escritor também. É. Agora a Regina Duarte. Só interpreta. Eu não sei como. Ela interpreta o que o escritor escreve. Então, gente, no mais, muito obrigado. Se chegou até o final, curte, compartilha. Obrigado, Enio. Obrigado, Nelson. Vem pro sebo, gente. Vem pro sebo. Que hora que vai estar lá?